Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A ele o poder e a glória pelos séculos eternos, aleluia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é uma alegria nos reunirmos hoje para meditarmos o mistério da ressurreição do Cristo. A liturgia da palavra deste dia de Páscoa, deste grande dia pascal. Um dia que começa hoje e se estende até o próximo sábado. São 8 dias celebrando a Páscoa, a oitava da Páscoa, a oitava, 8 dias de júbilo e de alegria pela vida que o Senhor nos trouxe. Que a graça e a paz do Senhor ressuscitado esteja convosco e com a vossa família. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 43. Depois de Pentecostes, Pedro toma a decisão de falar ao povo, de dar esse passo de vida, de ter a coragem de abrir o coração para o Senhor. Diz Pedro à multidão: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galiléia, depois do batismo proclamado de João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com espírito e com poder. Ele andou por todos os lados curando e fazendo bem. E vai dizer Pedro de uma forma bonita. Verso 39. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Você tem coragem de ser uma testemunha de tudo aquilo que Jesus fez? Para ser testemunha hoje, não precisamos ver com estes olhos, mas precisamos ver com a palavra. Essa palavra lida, como dissemos ontem, que é uma palavra de vida, que deve selar em nós esse caminho novo, esse fundamento na fé, essa busca mais intensa por esse Senhor, essa palavra que renova os nossos corações, ela deve ser para nós hoje sinal de testemunho e de vida. A palavra de Deus precisa ser fecunda e produzir frutos. Nós somos chamados com Pedro a dizer: nós somos vossas testemunhas do Cristo. Padre, mas eu sou tão pecador. Padre, eu fiz tanta coisa errada. Não nos esqueçamos de quem está falando, meu irmão, minha irmã, é Pedro, que também foi pecador, que também errou, mas nunca desistiu. Sempre teve coragem. Eles mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Essa é a verdade da nossa fé. E esse Cristo que nós somos testemunhas é o Cristo ressuscitado, que foi morto pelos judeus e pelos romanos, mas o próprio Deus trouxe ele de volta à vida. O próprio Deus concedeu-lhe a graça de retornar para que todos possam ser testemunhas dele. Nós comemos e bebemos com ele, e Jesus nos mandou pregar a todos. Os judeus que ali estão, que açoitaram Pedro, João e Tiago, estão assustados com essa pregação de Pedro, com essa firmeza e com essa decisão. Porque não só eles se consideram testemunhas, mas eles vão dizer: todos os profetas dão testemunho de Cristo. E eu digo a vocês, todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Ou seja, aquilo que só Deus podia fazer, Pedro vai dizer: todo o que crer no Senhor Jesus tem os seus pecados perdoados. Creia, meu irmão, confie no Senhor,
Por isso que ontem nós dizíamos, foi na morte do Cristo que nós fomos batizados, foi lavado. Tudo aquilo ficou depositado lá naquele mar vermelho. A cruz do Cristo abriu um caminho novo para o mar e nós passamos por ele. O pecado, a condenação, todo o sacrifício, toda a dor ficou presa lá naquela escravidão. E nós somos homens novos, homens do futuro e da vida. E esse Cristo vem de Deus. Por isso, todo o que crer nele recebe o perdão dos pecados. Todo o que se volta a ele é acolhido como Deus da vida. Por isso eu digo a vocês, Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Todo domingo comemoramos esse dia da ressurreição, hoje com um júbilo maior. Mas esse é o dia do Senhor para nós, para mim, para você. Tenha coragem de sair muitas vezes de uma mornidão ou de uma frieza da fé e assumir essa fé com compromisso. E o primeiro passo é pegue a palavra, vá ler essa palavra, vá se fundamentar nela, faça uma boa confissão, reconheça os seus pecados, peça perdão, participe da comunidade, se alimente da Eucaristia, dos sacramentos e vá aos poucos crescendo nessa vida que o Cristo nos oferece. Essa vida que Ele nos oferece, ela nos vem de uma decisão. E eu queria falar para vocês de 3 pessoas no Evangelho de hoje. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Logo pela manhãzinha, no 8º dia, lembrem-se que no primeiro domingo da quaresma eu falei do 8º dia. No 8º dia ou o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. Ela não se aguenta por ficar esperando aquele dia ritual da Páscoa acabar. Aquela Páscoa foi triste, porque o seu Senhor tinha morrido e ela não podia nem estar preparando o seu corpo para a sepultura. Naquele dia, ela sai, desejosa por ver o Senhor, desejosa por pegar esse Senhor, desejosa por envolvê-lo com seus braços, desejosa por vê-lo novamente. E ela vai até o túmulo e chega lá, a pedra está arrancada. Ela não vê anjos, não vê nada, o texto não narra nada no dia de hoje. Mas ela percebe que o Senhor não está lá e volta. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O coração de Maria se entristece. Se existia alguma esperança que saía dentro dela ao ir encontrar o seu Senhor, essa esperança morre quando a pedra do túmulo é retirada e o Cristo sai. Mas Maria, eu disse isso a você, eu disse isso aos discípulos que eu ia ressuscitar, mas ela ainda não conseguiu abrir os olhos da fé. Logo abrirá quando Jesus dizer Maria, ela vai abrir os olhos da fé. E ela volta e vai dizer aos discípulos, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Os 2 correm para lá. Interessante, Pedro e João, não vão outros. Ou melhor, Pedro e o discípulo que Jesus amava. Você, eu, todo aquele que se coloca com decisão no caminho do Senhor. Os 2 chegam, o discípulo que Jesus amava chega primeiro, ele é mais impetuoso, ele é desejoso, ele quer ver o sinal, mas ele não entra. Ele aguarda Pedro, Pedro chega, entra e vê. Vê o quê? Aquilo que Maria narrou. Pedro não tem expectativa. Lembre-se que alguns dias atrás ele traiu Jesus e Jesus tinha dito para ele que ele ia traí-lo, que ele ia negá-lo, melhor dizendo. Pedro olha e está tudo lá. Mas tem uma terceira pessoa que entra. O discípulo que Jesus amava. Aquele que atenta à palavra, que atenta à presença desse Senhor
que ouve com o ouvido de discípulo que está ali. E essa hora que entra, ele se lembra de tudo aquilo que o Senhor lhe diz e acredita. 3 pessoas que vêm. Uma primeira, Maria Madalena, o olhar do desespero, da esperança que se torna em desespero e angústia. O Pedro, o olhar temeroso, mas que não consegue ver nada. Está totalmente perdido nessa questão. O terceiro olhar, o olhar daquele que vê e crê. Daquele que, ao ver, faz memória de tudo aquilo que o Senhor lhe disse e ensinou e realmente vai dizer: o que está acontecendo aqui foi o que ele disse que iria acontecer. O Senhor realmente ressuscitou. O Senhor realmente está vivo. Por isso, meus irmãos e irmãs, que é preciso estarmos atentos como testemunhas. Preciso estarmos atentos aos ensinamentos do Senhor para que não percamos o pé da história da nossa vida e da nossa salvação e que abramos os ouvidos e os olhos para que possamos vê-lo e ouvi-lo. Não desesperados como Madalena, não frios como Pedro, mas atentos como um discípulo, como o discípulo que Jesus amava. Por isso que Paulo vai nos dizer isso a mim e a você. Se ressuscitastes com Cristo, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Não se esforce por buscar qualquer coisa. Não se esforce por buscar um pedaço de pão e um pouco d'água. Isso é muito pouco. Ah, Maria, a samaritana, se conhecesses o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber. Queira mais, busque mais. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Buscai as coisas do céu, buscai a vida verdadeira. É ela que é o importante. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Como que morremos, Padre? No batismo nós morremos para o pecado. E nele é que nós alcançamos a vida verdadeira, no Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer no seu triunfo, então todos nós ressuscitaremos junto com Ele. É no Cristo que nós alcançamos o perdão dos pecados e a salvação. E é nele, meus irmãos e irmãs, que nessa Páscoa devemos buscar a vida verdadeira. Mesmo que a pandemia entristeça os nossos corações e nos deixe desesperados, ou nos deixe tristes, frios, calculistas, é preciso abrirmos o coração. O Senhor ressuscitou. Ele nos precede na vida e nos precede na compreensão. Basta que tenhamos a coragem de converter os nossos corações, mudar a direção e seguirmos na direção dele. A vida venceu a morte. E uma vez por todas, essa vida venceu a morte. Não precisamos mais colocar a nossa força na morte. Por mais que a morte entristece, a vida revigora. A vida nos renova e nos transforma. Que Deus abençoe. Durante esta oitava da Páscoa, também apresentarei as reflexões para que juntos possamos crescer nesse tempo pascal. Deus os abençoe, Deus os guarde e os proteja sempre. Fique na paz do Senhor e feliz Páscoa a todos.